A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou ontem que o ex-presidente Bolsonaro teria afirmado que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli, do PL. Segundo a colunista, Bolsonaro acredita que a parlamentar fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para retornar aí às redes sociais e se ver livre também da ameaça de prisão. Bolsonaro teria confirmado a suspeita quando o Alexandre de Moraes reativou as redes de Zambelli e teria, assim, ficado completamente certo de que ela o traiu depois de uma entrevista que ela deu, e eu vou trazer aqui algumas partes da fala de Zambelli. Ela disse para a Folha: a gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação. Ela também disse que ligou, mandou e-mail e falou com o Alexandre de Moraes. E aí é o seguinte: alguns dias depois minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto, estou à disposição dele para conversar, porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. Sobre tudo isso, ontem, aí o ex-presidente Bolsonaro disse à CNN Brasil que não conversou com ninguém sobre a entrevista da deputada Carla Zambelli, que é até então sua aliada, e não discutiu o assunto, entre aspas aqui, não discutiu o assunto, não li a notícia, não falei com ninguém e não vou ler, declarou o ex-presidente Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, Aguinaldo Vieira tem uma história aqui de criar caso para sempre estar na mídia, ou existe aí talvez um racha com a Zambelli, que é uma deputada controversa? Afinal de contas, correu atrás de um cara com arma em punho lá no dia da eleição. Tem outros desdobramentos de uma reunião também logo após lá a eleição, que o Bolsonaro não teria nem conversado com a Zambelli, que teria puxado o assunto. Agora vem essa história. Tem a história de que todo mundo que anda com o Bolsonaro diz que o trai. Ou será que é ele que trai? Qual que é a tua percepção disso? Isso ficou bem latente nesse episódio de acho que um evento social em que estava o Bolsonaro e a Carla Zambelli também. Ela se aproximou dele e ele disse que a eleição foi perdida por desse episódio dela em arma em punho, né, que associaram, né, ela ao bolsonarismo, enfim, ao Bolsonaro diretamente, pela defesa que ela fazia. E aí foi um episódio muito ruim para a imagem do Bolsonaro. Dentro desse contexto, vamos colocar entre aspas, né, os bolsonaristas, eles não são adeptos à traição, né? Então isso aconteceu, era ovacionado o Sérgio Moro saiu do ministério, virou traidor, assim como outros, né? A deputada Joyce Hausmann, o Frota e a Zambelli agora, né? Então, você caiu em desgraça pelos bolsonaristas, com certeza vai estar lá com seus seguidores bem abaixo dos números que estavam anteriormente e se complicou, né? Agora essa relação dela de amiga, né, do Alexandre de Moraes, né, corre nos bastidores, que está fazendo um acordo para não ser presa, enfim, para poder ficar quietinha, em troca, né, de contar algumas coisas que sabe, né, possivelmente contra o Bolsonaro, para se livrar dessas possíveis punições aí, né? É uma troca de gentilezas e no mundo da política realmente não dá para confiar em ninguém. Pamela? Paulo, eu estava vendo aí os desdobramentos ontem dessa situação, achei muito interessante, né? Algumas pessoas falam assim: poxa, Carla, dá entrevista para a Folha de São Paulo, a mesma coisa que você contar um segredo para o Léo Dias e pedir segredo, né? Porque é óbvio, né, que ali na Folha não iam passar o que ela disse de forma fidedigna ou sem dar uma deturpada a favor do grupo que a Folha defende, né? É meio que óbvio. Então, acho que ela foi ingênua nessa parte de conceder entrevista aí à Folha de São Paulo, porque a Mônica Bergamo foi e realmente colocou lá de título, né, que ela havia criticado o Bolsonaro e tudo mais, coisa que ela falou que não fez. Eu, sinceramente, lendo a matéria, entendi os pontos ali que ela falou. Não é porque você apoia um grupo político que você não tem discordâncias pontuais. Então, eu penso assim, esse frisson todo criado por essa situação, eu penso que é um grande exagero. Agora, claro que fica estranho, né, a jornalista falar que tem fontes seguras de que o Bolsonaro falou XYZ e o próprio vir e falar assim: não falei isso não estou sabendo, não li.
Então, assim, ela que prove, então, que o que ela tá falando, o que ela tá publicando ali é verdade. Eu acho assim, o jornalista tem que ter compromisso com a verdade, não com a fofoca, né? Então, sinceramente, às vezes eu leio Folha de São Paulo e outros meios e fico confusa, assim, se eu não tô lendo a coluna do Léo Dias no Metrópolis, né? Me parece que é viver da fofoca, né? Colocar a fofoca como notícia. Ah, não, é certeza que ele falou X coisa, eu vou colocar de manchete aqui. E a própria pessoa vem, desmente, fala, não falei isso, não tô a par, não li. Então, o que é isso, né? A gente precisa realmente refletir que tipo de informação a gente consome, que veículo de comunicação a gente traz para dentro da nossa casa para nos informar, porque tem coisa rolando aí que está muito aquém do que deveria ser o jornalismo sério. Professor Jorge. A casa caiu e cada um busca as suas alternativas. É muito simples a leitura, né? O governo Bolsonaro, um governo de direita, mas não de direita, bem de extrema direita. A prática da própria Carla Zambelli com arma em punho mostra qual era a atitude desse governo. Perdeu a eleição. Peraí, como mulher eu preciso defender ela. Ela foi atacada na rua, cuspida. Isso aí foi visto por uma repórter da Band que relatou a situação. Então, eu acho que assim, a gente acabou de falar de violência contra a mulher aqui. Joyce fala muito bem. E agora colocá-la como uma louca que sacou a arma e saiu para poder se defender e se manter nesse processo que é o campo político, né? E claro, ela coloca muito bem, disse, Bolsonaro devia ter dito a verdade no dia 30 de dezembro, do que pensava. O Bolsonaro, já sabemos o que pensa, né? Perdeu uma eleição e, claro, cada um a seu novo quadrado. E aí, claro, a Carla Zambelli vai buscar o seu quadrado para não cair no quadrado chamado cilindroso, né? Fernando Tupan, sua vez. Eu estava ouvindo todo esse papo aí, Paulo Caetano. Sabe o que veio na minha cabeça? Eu quero saber muito da Zambelli, assim, eu quero saber por que o governo Lula vai cortar o subsídio da gasolina e a gasolina na quarta-feira vai subir para R$ 6,50. O Lula, aquele cara que defende o pobre, essa é a piada do século. O professor aí fica falando Bolsonaro tinha que estar na cadeia, Lula foi para a cadeia e nunca deveria ter saído de lá. Sabe, o que forjaram para ele sair de lá foi a maior vergonha do século na política brasileira. Chega de tudo isso, pelo amor de Deus. Você não acha, Paulo Caetano? Vamos lá. Rigon, quero te ouvir sobre essa história aqui do... Porque é o seguinte, vamos lá. A direita brasileira está esperando um posicionamento do Bolsonaro. Isso é fato. Desde o dia da eleição. E ele foi para os Estados Unidos e tudo que envolve o Bolsonaro, obviamente, vai virar notícia. Porque a eleição foi muito polarizada, 49-51. Então, é natural a gente repercutir as coisas que acontecem em torno do ex-presidente. Lembrando que ele está lá na Flórida gastando dinheiro nosso. Já chega a quase R$1 milhão que nós estamos pagando para ele ficar lá. Podia voltar, né? Afinal de contas, para que ficar homiziado? Para que ficar foragido? Bem, a Zambelli se junta a uma turma que tem desde o Bibiano e o Alexandre Frota, que dirigiu um carro com ele na pré-campanha, até o general Santo Cruz, até aquele cara que foi porta-voz, a Joyce. Então, ou seja, o Bolsonaro tem uma dificuldade de aceitar a crítica mesmo de amigos de infância, amigos de adolescência, caso do general Santo Cruz, né? Então, o que ele está fazendo com a Zambelli é nada mais do que repetir o que ele fez com os outros. Ele não aceita, ele não consegue... basta ler o livro da Thaís Oyama, ele não consegue ler alguma coisa por mais de 2 minutos, não consegue levar uma conversa por mais de 5. Então, do jeito dele. Agora, falar que isso representa a direita é uma acusação, é um demérito para a direita. Isso é extrema direita, porque a direita, basta ver a Europa, é composta de gente que pensa, que dialoga, né? Que pensa no país. A gente teve um exemplo agora lá da tragédia no litoral norte de São Paulo. O Bolsonaro, ele tem tudo. O Tarcísio representa essa direita? Sim, com certeza. Esse tem a cabeça no lugar. O Zema. O Zema tem. Mas
mais ou menos também, né? Mas talvez o governador de São Paulo é o que tem a cabeça mais no lugar. E eu queria lembrar a respeito do Bolsonaro culpar a Zambelli pela derrota dele. Quem deu essa notícia foi o Lauro Barbosa, no jornal O Globo, na coluna dele, em dezembro. O Bolsonaro falou para amigos que aquele lance da Zambelli sair correndo com o revólver atrás de outro, que ele acha que ele foi responsável pela derrota dele. Né? Então ele tem uma treta com a Zambelli, ele está longe, se estivesse perto da situação ia ser diferente, mas ele está longe e ele só expôs para fora o que ele falou no ano passado, assim que terminou as eleições. Então, nada de novo, Bolsonaro continua o mesmo. Extrema-direita, a direita vai ter que procurar uma pessoa que pense, ao menos, antes de falar, para poder tocar. Porque senão a tendência é, diante do que está acontecendo, a direita assumir não ter representante. Se ele, por exemplo, não abrir mão de representá-la. O que eu acho, assim, um ataque a ela, à direita. Porque aquilo não é uma força de pensamento. Pamela? Não, só queria destacar essa questão da Zambelli com a arma ali. A gente sabe que deputados, né, têm esse direito. E naquela ocasião, né, ela foi atacada por um grupo de homens. Isso aí tá mais que comprovado. Tinha repórteres ali no local, né, que viram. Ela foi agredida, foi cuspida, né? E estava ali num contexto muito complicado das eleições, onde muitos parlamentares estavam recebendo ameaças de morte. Então, ela e a equipe dela, né, até para ela sair, né, da agressão ali, ela correu, aquela situação toda, quando ela tirou a arma, os rapazes correram e, lógico, que o quadro, a foto, repercute. Mas a gente não pode, aqui, num quadro anterior, falar sobre a violência contra a mulher, repudiar, seja por abuso, seja pela violência, né, agressão em si, e no bloco seguinte, porque é uma mulher de direita, ignorar que ela foi agredida. A gente não pode colocar ela aqui como uma louca que saiu com a arma em punho. Ela foi cuspida, ela foi agredida. Não, vocês colocam assim, porque ela correndo com a arma na rua, parece que ela é uma louca que arrancou a arma na rua e saiu correndo. E não é isso, ela foi agredida primeiro, ela sofreu violência primeiro, e na tentativa de deter aquelas pessoas, né, de segurar aquelas pessoas e se defender, aí ela usou, né, da arma ali que ela tinha para tentar coibi-los, né? Lembrando que não foi dado nenhum tiro. Então, assim, não vamos... Segurança deu tiro, mas ela não deu. Vocês estão falando dela. O segurança é preparado para isso. Os elementos do contexto. O segurança é preparado para isso. É uma versão. Não, você não tem conhecimento. Você já foi no stand de tiro? Porque é o seguinte, para você ter um porte, uma posse, qualquer coisa, você tem que passar por uma mega de uma burocracia, exames, cursos e tudo mais. Imagina a equipe de segurança dela. Então, assim, se o segurança dela deu tiro para cima ou qualquer coisa, e isso está sendo investigado e apurado, ele é preparado para isso. Agora, a questão é da Carla. Vocês estão falando da Carla, então vamos colocar aqui os pingos nos is. Né? Ela foi agredida primeiro, cuspida primeiro, por um grupo de homens, não foi um homem só. Então, ela estava sozinha. Como ela ia se defender de mais de 3 homens? Ô, Pamela, cusparada não dá realmente... É um depoimento dela. Agressão... A repórter da Band viu e relatou isso. Tem vídeo, ainda bem que tem vídeo. Com relação à agressão, no que se mostra no vídeo, ela escorrega e cai. Não tem ele empurrando. Mas assim, tem uma outra cena anterior que a gente também não acompanhou. Mas tem o depoimento da Carla Zambelli falando que foi agredida. E da repórter da Band, que antes desse vídeo que vocês estão falando, agora, tem o relato da repórter da Band que estava no local. Porque eles correm, vão para um canto, vai para outro. Então tem vários takes. Com relação ao porte de armas, por exemplo, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir muito no país. Por quê? Aquele rapaz que deu os tiros lá em Sinop, ele é CAC. Ele tem um monte de passagem pela polícia e é CAC. E estava transportando uma arma de grosso calibre carregada no banco de trás da caminhonete. Então, é o que eu estou dizendo. A despeito do que eu pense sobre porte de armas, eu acho que a gente tem que rever a situação e repensar a quem está sendo fornecido, como acontece. Porque existem distorções em tudo, como no Bolsa Família existe, como existia no Auxílio Brasil, como no Minha Casa Minha Vida, que foi o Minha Casa Verde e Amarela. O Brasil precisa ser repensado de uma forma geral. E nesse caso que a gente está discutindo aqui, é política. E a minha pergunta para você, só para não perder o fio da meada político, o governador de São Paulo, é ele quem desponta para representar essa direita, como o Ângelo concordou? Não, o Tarcísio, ele tem se destacado, não é de hoje, né? Ele é um cara ponderado, faz um bom trabalho, né? Onde quer que ele esteja.
Então, eu penso que o bom trabalho ele é sempre reconhecido. Agora, é claro que o Tarcísio tem um perfil de ser mais cauteloso, né, ali nas tratativas, na forma de se expressar, e eu não vejo com maus olhos, né? Até eu estava acompanhando esses dias o pessoal criticar pela aproximação com o governo Lula e tudo mais, mas eu penso que a gente tem que entender que ele não representa o Tarcísio naquele momento, ele é o governador de São Paulo, e como governador de São Paulo, ele tem que buscar o melhor para o estado dele. Então, nessa representação, é claro que ele vai ter que se aproximar do governo federal, fazer suas tratativas, suas negociações, e isso é bem-vindo. Então, é claro que ele se destaca agora, né, a figura dele está sendo muito comentada nesse episódio muito triste, né, porque é uma fatalidade, é uma tragédia que tá acontecendo ali no litoral de São Paulo, mas, de fato, a forma como ele tem lidado com isso, trabalhado ali para trazer o melhor para a região e tentar socorrer as pessoas daquela região, acaba chamando a atenção. Eu espero, sim, que o Tarcísio tenha um futuro na política, porque ele merece. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. Eu tô entre duas histórias agora, Aguinaldo. Eu tô entre a história da menininha que roubou 13 celulares e a sua história no semáforo ontem. Vai. Não vai dar. O Ângelo queria falar? Não vai dar. Eu queria falar porque é o seguinte, e citar o autor, que é o Gilmar, nosso companheiro de bancada. Primeiro, a gente tá vendo que CAC tá fazendo muita caca. Segundo, Bolsonaro foi de extrema direita. Bolsonaro foi de extrema direita, mas o seu governo não foi. Generalizei, tá? Não, mas aqui tá. Bolsonaro de extrema direita, mas o seu governo não foi extremamente direito. E segundo, tudo que foi falado aqui da Zambelli, os vídeos desmentem. Gente, a gente não pode generalizar. A maioria dos CACs são muito responsáveis, a maioria dos estandes, grande maioria, são muito responsáveis. A gente não pode jogar todo mundo aí no mesmo balaio e falar que tá fazendo muita cagada, até porque quantas mil mortes nós temos no Brasil por ano? Quantas dessas mortes decorrem de armas legalizadas ou feitas por CACs? Né? Não tem nem comparação. Me parece então, que essa chacina sai do quadro, né? Queridos, a pessoa quando quer fazer coisa errada, ela mata até com carro. E a gente sabe que tem gente que tira CNH falsa. E é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Aumentar a segurança, tem um monte de responsável dirigindo também. Sim, matando um carro, tira CNH falsa, paga gente dentro do Detran. Isso existe. Isso tem que ser combatido. Agora, generalização é sofrível. Generalização não generalizei, acho que é isso. Não falei de você. Precisa repensar o país, de uma forma geral. Pra ser bem claro. O Gilmar, duas empresas do Rio de Janeiro foram presas com armas irregulares. Empresas regulares com armas irregulares. Ei, Aguinaldo Vieira, você, hein?